Começa mais um podcast. Pão sem fermento. As verdades do reino. Com Vando Santana Livres. Sejam bem-vindos! Vamos que vamos, simbora, galera! Vamos aí para mais um podcast, episódio 2. É uma honra, um prazer estar aqui com você, estarmos falando a respeito daquilo que é eterno, daquilo que verdadeiramente importa. E o tema de hoje é movidos por templos de pedra. Nós precisamos entender isso aí, viu? Mas antes, os nossos recados. Nos ajude aí a divulgar o nosso podcast. Nós temos o intuito de falar da palavra de Deus como ela é, anunciar as verdades do reino. E você pode ser um agente transformador na vida de alguém em um tempo de tanto engano, ok? Também nós temos reuniões, né? Nós temos trabalhos aqui, nós temos uma visão sobre reino de Deus, sobre organização como Igreja de Cristo. Nós que estamos aqui na cidade com a Igreja Doméstica, na cidade de Santo Antônio de Jesus, e também temos trabalhos também na localidade da Pimenteira, Serra do Frio, em Laje. Então você pode estar entrando em contato para saber das nossas atividades. É isso aí. Então vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre os movidos por templo de pedra. Vamos entender isso aí, este assunto, vamos ter essa compreensão. A nossa exposição bíblica vai ser lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16, quando o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja dos Coríntios, ele diz assim: não sabeis, pois, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós vemos aqui o apóstolo fazendo uma pergunta. Nós sabemos que Paulo aqui está sendo irônico, não que os coríntios não soubessem disso, mas Paulo ele está questionando. Vocês não sabem disso? Vocês não foram ensinados sobre isso? Vocês não foram iluminados sobre isso? Que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É muito interessante isso, meus irmãos, porque nós acabamos de ver no texto bíblico que o sentido verdadeiro estava sendo levado, a essência verdadeira estava sendo levada do coração daqueles crentes. E o apóstolo, ele atua ali para trazer à memória daquele povo de algo que eles já haviam sido ensinados, que eles eram o templo, o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, em cada um deles. Então, em cada um de nós que somos os filhos de Deus. Então, é muito interessante, amados, nós entendermos que, de repente, na história, surge um povo que está indo totalmente na contramão do mundo. Nós precisamos entender que o cristianismo ele não pega elementos do mundo. Ele traz uma visão totalmente extraordinária e que se opõe àquilo que o mundo já estabeleceu. Então é muito interessante nós vermos que enquanto no mundo existem os templos de pedra, em que existe ali aquelas figuras do paganismo, as pessoas, o culto pagão se estabelece com as construções, com grandes construções. Naquela época nós vemos que as grandes construções, elas eram religiosas porque elas traziam impacto, elas traziam realmente um impacto muito forte na sociedade. Então nós vemos que
Paulo está pregando ali em uma época, os discípulos, apóstolos, estão pregando em uma época em que as pessoas estavam se organizando e organizavam as suas vidas conforme o templo de pedra. Nós sabemos que Jesus ele vai até o templo em Jerusalém, que é um dos templos que muitos vinham de fora para venerar, adorar, cultuar. E Jesus ele começa a mostrar, revelar que aquilo é apenas pedra e que as pessoas estavam vivendo algo externo, mas não viviam algo interno. E a proposta divina, a proposta do eterno para as nossas vidas sempre foi mexer por dentro, sempre foi essa interação. Então hoje em dia nós vemos que por conta dessa consciência, desse mover por tempo de pedra, as pessoas não se envolvem como deveriam com as coisas do eterno. Então as pessoas elas participam daquilo porque foram ensinadas, foram penetradas dentro da mente delas que elas participam daquilo, porém elas não se misturam, elas não se envolvem, elas não absorvem aquilo. Então é muito interessante nós vermos que toda a cultura pagã ela se organiza em redor de um templo ali e de repente surge um povo, surge alguns ensinando que você não precisa daquele templo e que você é o templo. E a gente está falando aqui, amados, não é só num aspecto religioso. Nós sabemos que toda a economia funcionava ao redor dessas coisas, ao redor desse sistema religioso. Nós vemos que Jesus ele critica muito o sistema religioso, que faz realmente do templo um lugar comercial. E é claro e evidente, meus amados, que a história se repete e a gente vê que hoje as pessoas estão vivendo realmente um costume pagão e as pessoas não estão entendendo a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos o templo de Deus, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, mas nós estamos sendo levados a uma consciência que isso não é verdade. É por isso que a gente canta, quais são as canções modernas, né? Ele vem, ele vai chegar, ele vai me encontrar. E olha, e a gente está falando de pessoas que dizem que são cristãs, que dizem que já têm uma aliança com Deus. Então, como assim? Como ele vem se a Bíblia diz que eu já o tenho? Então, a gente começou, amados, a ser cercados por muitas canções, ser doutrinados por músicas gospel totalmente fora da teologia bíblica, totalmente fora da palavra de Deus, sendo ensinados por muitas pregações totalmente distorcidas, que nos fazem pensar que ainda não somos, que seremos. Então nós não temos nenhuma responsabilidade com a questão do templo, porque a gente não se vê como templo. Então a gente vê assim uma crescente muito grande na questão do mau testemunho, dos escândalos, porque todos não se veem como templo. Eles participam de um templo, eles têm uma visão totalmente movida pelo templo que é material, o templo que é de tijolos, né, e cimento, mas eles não têm nenhuma conexão com o divino, porque eles praticam aquela religião, volta para casa. E essa não é a proposta do cristianismo. Então Paulo, ele simplesmente está dizendo, olha, vocês são o templo de Deus, vocês são o santuário, vocês são o templo do Espírito Santo. Então vocês foram internalizados, vocês foram mexidos por dentro, vocês não praticam um culto pagão, vocês não se movem de forma pagã, vocês foram desconectados dessa ideia, vocês foram iluminados, né? Porque agora vocês não vão prestar algo, vocês não vão lá entregar algo, vocês são esse sacrifício, você é esse altar. Então é essa compreensão que o cristianismo ele traz, o cristianismo ele nos envolve, e talvez seja aí, amados, um ponto interessante. Por quê? Porque muitos não querem entender o que a doutrina cristã aplica, né? O que a Bíblia ensina de fato. Porque quando eu digo eu sou o templo, eu estou agora envolvido, eu tenho que ter a responsabilidade disso. Mas quando eu digo eu vou ao templo, eu não tenho nenhuma responsabilidade, porque eu faço o que tenho que fazer, pago o que tenho que pagar, mas volto para viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Então isso não se encaixa no cristianismo, meus irmãos. Isso não se encaixa. E nós vemos que hoje as pessoas estão movidas por um templo de pedra. Isso é preocupante e isso traz um desgaste muito grande, porque hoje a gente vê que as pessoas não estão interessadas no Evangelho.
Ou seja, as pessoas não estão assim, olha, eu vou estar em um lugar onde o evangelho é pregado. Eu vou estar em um lugar onde a palavra de Deus é exaltada, onde a palavra de Deus é declarada com verdade. Não, as pessoas estão preocupadas com a estrutura. Então, nós vimos de forma gritante que a estrutura hoje fala mais alto do que o evangelho no coração dos homens. Os homens estão preocupados com a estrutura do templo, se lá o templo é bonito, se lá tem ar-condicionado, se lá tem cadeiras confortáveis, se há salas especializadas para isso, para aquilo ou para aquilo outro, se existe um sítio, se a comunidade tem um sítio para o lazer, se há retiros contínuos, se há uma ideia frenética de eventos. Então as pessoas não estão preocupadas se o evangelho aqui está sendo pregado. Vem cá, a primeira coisa que um cristão, amados, precisava ter preocupação o evangelho aqui está sendo anunciado. Você chega em um lugar, você vai participar, ou você vai se envolver, ou você vai visitar. A primeira coisa que você precisa ver, identificar a palavra de Deus aqui está sendo exaltada, está sendo pregada, porque a palavra de Deus aqui nos santifica. O próprio Cristo diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós somos santificados, irmãos, na palavra. A palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos transforma, mas ao ponto que eu não me comprometo com a palavra de Deus é porque a ideia de não ser templo está percorrendo. Então, as pessoas estão sendo movidas pelo templo de pedra, elas estão movidas por aquilo que é material, por aquilo que é carnal, por aquilo que é terreno, mas as pessoas não estão envolvidas no que a palavra de Deus diz. Isso é muito preocupante. Então, amados, nós vemos aqui que não existe coisa pior do que a exploração financeira religiosa. É algo que o Senhor criticou muito e nós precisamos enxergar isso, porque quando se defende, a questão do templo de pedra, é porque é a forma mais fácil de explorar as pessoas. Então, muitos não querem realmente assumir, viver a doutrina de Cristo, porque elimina essa consciência de financiar algo, porque Cristo traz a ideia de você viver algo. Então, Jesus Cristo, por isso que ele fala do nascer de novo, ele fala dessas questões por dentro, e os apóstolos carregam isso. Então, a ideia não é à toa, você é templo, não, é ensino que vem do Cristo. Lá em João 4, no verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus ele já traz, ele já move, ele já mostra a essência. Vocês não vão lá prestar aquele sentimento externo, aquela devoção externa. Eu vim para fazer com que vocês nasçam de novo, para que vocês sejam gerados no Pai, e vocês sejam agora o templo, vocês sejam agora o sacrifício, vocês sejam agora o altar, vocês sejam agora o lugar de encontro, o lugar de adoração. Então Jesus Cristo ele começa já a mostrar, olha, não é sobre você se organizar como todos se organizam. Então Jesus ele ataca fortemente essa ideia, de ser movido pelo templo de pedra, e nós sabemos que esse é o costume de muitos atualmente, porque é muito fácil hoje nós vermos, as pessoas estão muito mais voltadas ao costume pagão do que ao costume cristão. Quando eu falo costume cristão, estou me referindo à igreja, à doutrina dos apóstolos, ao início da igreja. Então é muito mais fácil adotar uma doutrina dos pagãos. Então nós vemos, amados, que existe essa ideia lucrativa, e é por isso que hoje as pessoas estão tão cativadas, Existem aqueles jargões: venha buscar a sua bênção se encontra aqui, só você participando disso. A gente vê hoje nesses moveres para manter o templo, para manter a estrutura, para manter os fariseus modernos, esses homens enganadores, que não carregam o ensino de Jesus Cristo. Então eles vão usar de todo o artifício para manter a pessoa no templo de pedra. Eu não estou falando aqui, amados, que você não pode se reunir em um lugar físico. Não é isso, entenda. Não é sobre isso. Você vai ver lá que a igreja ela se reunia em Atos 2, você vê que eles subiam ao templo diariamente para
a oração, para a adoração. Você vai ver que eles se reuniam nas casas. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre a ideia, porque é muito mais interessante nós entendermos sobre o que pensamos sobre quem é Deus, sobre o que Ele fez por nós, porque é isso que vai definir o nosso caráter, é isso que vai definir o entendimento que nós temos sobre Deus, sobre o cristianismo, que vai definir o que nós estamos fazendo, amados. Então, nós vimos essas aberrações modernas, porque, na verdade, as pessoas não entendem, não compreendem e não conhecem a Deus, então, o Eterno. Então, nós precisamos entender isso, amados. Então, não estou falando aqui que o templo não pode haver um lugar para se encontrar a comunidade, a família cristã. Não é sobre isso. Pode sim. O que eu estou falando é quando as energias, é quando as forças, é quando o pensamento, é quando a estrutura rouba todo o sentido da comunidade, e a comunidade não consegue ser sem aquela estrutura. Então começa aquela ideia faraônica, a ideia do embelezamento físico, a ideia de se manter um lugar cada vez mais com uma arquitetura mais elegante, mais moderna, mais bonita, para atrair mais pessoas, e com isso o evangelho vai sendo deixado de lado, com isso as pessoas que estão ali dentro vão sendo deixadas de lado. Então isso não é cristianismo, meu irmão. E o apóstolo Paulo, ele não está ensinando algo à toa, algo desconectado, ele está trazendo a essência de Jesus Cristo. Então quando Jesus Cristo fala para aquela mulher: ora, está chegando a hora e vem que nem aqui, neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai, ou seja, porque vocês serão esse templo. Há outro episódio, quando Jesus Cristo diz que destruirá esse templo, em 3 dias o levantará. Eles ficam assustados, mas o autor, João, o apóstolo, ele diz, olha, ele falava isso a respeito de si mesmo. Então, qual linguagem, amados? Muitas das vezes nós não estamos entendendo a linguagem do Cristo, nós não estamos entendendo o que Cristo veio fazer, e não tem como ser igreja de Cristo sem entender a sua missão, sem compreender a sua missão. E eu gostaria até de pegar o texto aqui para mostrar a vocês aqui, em João capítulo 2, né? Quando diz assim, no verso 19, Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, amados, ainda diz assim no verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disse isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. É interessante nós entendermos isso, amados. Olha que interessante. Jesus está falando uma linguagem e as pessoas do templo de pedra estão entendendo outra. Então, é muito interessante nós percebermos isso. Cuidado para a gente não estar entendendo outra forma. Enquanto Jesus está falando algo, a gente está entendendo de outra forma. A gente não percebe, a gente não consegue estar conectado com a ideia divina. A gente não consegue entender, a gente não consegue perceber aonde, o celestial, o sagrado quer chegar. Então nós precisamos estar envolvidos nisso. E as pessoas que são movidas pelo templo de pedra, elas param de contemplar o evangelho. Isso é muito grave. Param de contemplar o evangelho, param de contemplar a palavra, param de contemplar o Cristo e começam a viver nas suas próprias ideias, começam a se vangloriar dos seus templos, começam a se vangloriar dos seus feitos, começam a se vangloriar. Quantas pessoas não se gloriam dos seus feitos, dos seus templos exuberantes, da forma como estão vivendo, como carregam o ouro e a prata. A gente vai ver lá Laodiceia, como Laodiceia estava ali, cheia de si, cheia de ouro, de prata, de si mesma, e ela é criticada ali em Apocalipse. Então nós precisamos ter esse sentimento, amados. Qual o sentimento? O sentimento que nós somos esse templo, e nós precisamos abandonar imediatamente essa ideia de templo de pedra, essa ideia que infelizmente corrompeu o nosso entendimento, corrompeu o entendimento da maioria dos cristãos. Eles não conseguem perceber isso, eles não conseguem ser responsáveis com a mensagem do evangelho, com a mensagem da cruz, porque estão realmente varridos, tomados por uma ideia totalmente egoísta. E é interessante, amados, como o texto vai mostrando que como a ideia do templo de pedra está conectada
ao lucro, aos lucros, às extorsões, a prosperidade, entre aspas, né, da elite sacerdotal, como as pessoas estão ali envolvidas no comércio religioso, se preocupam com a pregação do evangelho. E nós vamos ver isso aqui, amados, claramente em Atos, capítulo 19, muito claro aqui em Atos capítulo 19, a partir do versículo 23. Vamos ver isso aqui. Amados, então, a palavra diz assim, Atos 19, a partir do verso 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então observe aí, amados, como aquele povo está preocupado com o lucro, o povo está preocupado com a sua prosperidade, porque o cristianismo ele começa falando a respeito da não dependência do templo de pedra. Isso causa um alvoroço, porque em toda a cultura ali pagã que nós vemos, acontece aqueles templos na Grécia. Imagine só, se levanta o cristianismo dizendo, olha, nós não temos templo, nós somos o templo. Isso foi extraordinário, isso é maravilhoso. Então isso causou, meus irmãos, um impacto muito forte, e muitas pessoas começaram a ser libertas das cadeias do templo de pedra. Nós vemos que quando Cristo critica ali os fariseus, os saduceus, é a forma como eles deixaram de respeitar a própria Torá, a própria palavra, as escrituras, para viver também do lucro, acompanhando também um costume pagão, viver dos benefícios do templo de pedra. Então Paulo, ele era visto como aquele que pregava e incentivava as pessoas a saírem desse caminho. Então observe só que é muito interessante, amados, como a mente das pessoas começaram a serem transformadas com a palavra. Então o cristianismo, ele começou a trazer essa essência, e nós precisamos entender que isso é ser cristão. Então a gente não pode agora, diante das provas bíblicas e diante do ensinamento de um povo que bateu de frente com um sistema gigantesco de templos de pedra e um sistema gigantesco de economia, de financeiro, né, a partir ali do âmbito religioso, a gente não pode agora começar a adotar costumes pagãos. Então nós precisamos entender que os filhos de Deus não podem estar amarrados a templos de pedra. Já falei, os templos, os lugares para cultuar são importantes, mas o coração de uma comunidade não pode estar inserido lá, nesse lugar. O coração da comunidade tem que estar inserido no Evangelho. Então o que falta hoje, amados, é as pessoas serem libertas desta ideia. E a gente começa a enxergar, amados, a gente começa a enxergar que as pessoas, elas têm medo dessa mensagem do Evangelho, dessa mensagem genuína do Evangelho. Por quê? Porque vai destruir seus negócios. Seus negócios serão afetados. Do lugar que vem a sua prosperidade vai ser afetado, amados. Então, cada vez mais, a gente vê hoje se falar em nome de Jesus, mas sem falar da essência de Cristo. A gente vê hoje que há um ensino corrompido, né? As pessoas não estão sendo direcionadas de forma correta. Então as pessoas hoje, elas se arrumam, elas se adornam, elas consideram aquele lugar
como um lugar, como um templo. Muitos, né, consideram sagrados, em muitos lugares as pessoas sobem descalças, outras impedem pessoas que não têm título de subir. As pessoas acham que aquele lugar é santo, mas as pessoas não carregam a ideia do Evangelho, que Jesus Cristo pagou o preço por nós e nos fez templo do Senhor, nos fez santuários do Senhor. Então, amados, a igreja primitiva, queridos, começa a bater de frente com esse sistema. Imagine só, um povo enfrentando uma ideia que já percorria há muito tempo, uma ideia onde a religião, onde o sistema se organizava e as pessoas estavam focadas naquele templo e não na responsabilidade com aquilo que eles contemplavam. Então, o ensino do Evangelho é esse, e nós precisamos nos posicionar. Infelizmente, a gente vê que hoje as pessoas estão inteiramente materialista, e isso facilita ainda mais a propagação de uma vida adornada pelo templo de pedra, movida pelo templo de pedra, ao invés de ser pelo Santo Evangelho. Então Paulo está ali enfrentando situações tremendas. A gente sabe que ali em Éfeso, né, existia o culto à deusa Diana, que era que era cultuada, né, no mundo greco-romano. Para muitos estudiosos ainda, o nome era a designação latina, ou seja, da mesma divindade conhecida pelos gregos como Ártemis. Então, Diana era a harmonização daquilo que era grego, ou seja, uma romanização, né, daquilo que era realmente da cultura grega. A deusa Ártemis, então com a romanização, a deusa Diana, e ali as pessoas eram movidas por esse templo, eram movidas por aquela estátua, eram movidas pela cultura pagã, e aqueles que lucravam com isso agora estavam preocupados com a pregação do Evangelho, estavam preocupados com aqueles que carregavam a mensagem de Cristo, porque desestabilizava essa cultura terrível que é esse lucro através da religião. Então, amados, nós conseguimos ver isso claramente na palavra, né? Paulo agindo, o cristianismo enfrentando um gigante. Enquanto cada um tem seu templo, você não vai ver aqui nas escrituras, né? O templo da igreja, não. Você vai ver as reuniões, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filadélfia, enfim. Não há nenhuma menção a questões de estrutura física, porque a mensagem genuína do Evangelho não dá importância em estrutura física. Pelo contrário, ela dá importância realmente àquilo que é o verdadeiro templo. Então nós precisamos ter essa percepção, e vivemos em um tempo em que as pessoas estão totalmente desligadas de Cristo, e por estarem desligadas de Cristo, elas são reféns, elas são movidas pelo templo de pedra, e elas fazem tudo aquilo que é ditado, porque elas não têm uma fé genuína, elas não têm um esclarecimento de quem elas são, do que elas podem se tornar, elas não têm recebido realmente um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, e essas pessoas estão totalmente distantes de uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Então a gente vê essa dependência muito grande hoje, a gente vê que as pessoas não sabem olhar para a igreja verdadeira de Cristo, elas olham para o templo de pedra, elas chamam aquilo de templo, mas na verdade são organizações que muitas delas apenas se organizam para lucrar e tirar dinheiro. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, amados. E tem muita gente também de boa fé, né? Tem muita gente também com boas intenções, mas agindo de forma errada, né? Muita gente que tem boa intenção, mas às vezes age de forma errada, não entende, não compreende a essência do Evangelho e acaba realmente armando um caminho pagão, né? Estabelecendo um costume pagão. Muitos líderes têm feito isso, né? Estabelece na comunidade um costume pagão, um costume totalmente movido pelo paganismo, ao invés de ser movido pela essência do cristianismo.
Agora, antes de encerrar esse podcast, fica a pergunta, e nós? O que iremos fazer? Continuaremos sendo movidos pela ideia de um tempo de pedra ou conceberemos a ideia do Evangelho, a ideia do Cristo e viveremos assim como Ele deseja? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que iremos fazer diante de tudo isso? Depois de ter os nossos olhos abertos, depois de vermos as movimentações do sistema, o que iremos fazer? Que decisão iremos tomar? Iremos viver movidos pelas coisas do sistema ou iremos nos mover no Santo Evangelho de Jesus Cristo? Iremos mergulhar de cabeça na doutrina bíblica? Iremos ser movidos pelo Espírito Santo e iremos ir em nome dele? Essa é a pergunta que não quer calar. Temos uma responsabilidade quando nos deparamos com o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você possamos decidir por Jesus, em ser fiel a Jesus. Nós possamos ir em direção a Ele. E que nós possamos abandonar todos os costumes pagãos. Que nós possamos abandonar todos os caminhos pagãos. E vivamos Cristo, que Ele é o Senhor. É isso aí, gente. Encerramos nosso podcast de hoje, esse episódio 2. Tinha muita coisa ainda para falar, mas não dá tempo apenas, em meia hora, em 40 minutos. Poderíamos abordar a respeito de como Jesus se movimenta fora do templo e fora do sistema onde está o templo. Poderíamos abordar como João Batista também se movimentava fora do templo e fora do sistema onde estava o templo. Mas enfim, fica para uma próxima, quem sabe. Esperamos você aqui no próximo episódio. Obrigado por chegar até aqui, viu? Você é alguém que Deus quer que veja ainda mais. Um abraço, beijo, até a próxima!